Agora, a causa, são tantas causas, né? Só é que Paulo fala aqui no singular. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Irmãos, a mensagem de Deus depende de duas coisas. Se Deus vai realmente falar com você, e se você também quer ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que talvez por motivos diversos que não vai lembrar do texto lido já por mais de 3 vezes. Talvez não lembre. Mas eu quero dizer para você que Deus não trouxe você aqui sem um propósito. Deus não trouxe. Agradeço muito o pastor Adão, pastor dessa igreja, por confiar de nos dar liberdade para pregar ao povo que Deus colocou na mão dele, para que ele exerça o sacerdócio. Sendo ele um sacerdote de Deus, ele está revestido do sacerdócio para uma finalidade, por uma causa. Eu lembro de Betã e Abirão, que por causa de levar um fogo estranho perante Deus morreram. Mas nós temos aqui um fogo que não é estranho, é uma mensagem que não é estranha, é uma mensagem que você já conhece, porém ela é viva cada vez que nós a meditamos na palavra. A palavra de Deus tem mais de 60 anos que eu medito na palavra, e a palavra cada dia me renova. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Às vezes acontece do cristão está apagando. É muito importante que tenha alguém ali que possa soprar naquele cristão e a labareda surge novamente. Então, o anjo de Deus falou com Josué e falou também com Satanás. Falou para José trocar de roupa, que ele estava com a roupa suja. Ele era um sacerdote, ele era um pastor. E o anjo disse mais: ele não é um tição apagado. Que causa muito importante ter alguém para soprar, para que você receba alegria, regozijos na alma. Aleluia! Aleluia! Tem alguém que possa soprar, tem alguma mensagem que possa mover a sua vida. Eu te dou certeza, se você prestar atenção, não em mim, mas na palavra, você receberá um sopro de Deus. Aleluia! E a labareda vai aumentar, e o desejo de viver para Deus vai aumentar, a sua conduta vai mudar, porque Deus soprou. E nesse momento, não espere para o meio da mensagem, não espere para o final da mensagem. No transcorrer dessa mensagem, Deus estará soprando. Aleluia! A causa é levantar a chama, e quem está vivo sente felicidade.
encontrar e conviver com uma pessoa que está mais no velório do que numa festa. Eu estou vivendo num clima de festa. Eu estou vivendo o dia do arrebatamento. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando disse isto, eu me coloco de joelho por causa disto. O quê? Ele não explicou, mas são centenas de causas que ele estava se colocando de joelho. Ele se colocou de joelho pelo povo judeu, pelo povo de Israel, pelos seus conterrâneos, e ele estava preso lá em Roma, e alugou uma casa, e ali ele foi pregar a palavra, e os judeus que o visitou, e o que visitava, ele soprava, ele falava a palavra, porque o Espírito Santo é o sopro de Deus. A Bíblia diz assim: é o sopro de Deus. E Paulo pregava, mas havia resistência, havia alguém que resistia, que não queria. Então ele foi obrigado a citar o livro do profeta Isaías. Diz: Deus profetizou através de Isaías: vai a este povo e pregue. Eles verão, mas não perceberão. Ouvirão, mas não entenderão. Para que não se converta e eu os cure. Então Deus disse através de Paulo: já que vocês rejeitam o sopro de Deus, eu vou para os gentios e eles aceitarão. E aqui está uma parte dos gentios que tem aceitado a palavra de Deus e quer mais, e quer mais. Você acha que eu estou satisfeito com o que eu tenho? Não, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus na minha vida. Em todo sentido, tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é celestial, eu quero. Glória a Deus. Então nós vemos que as pessoas andam sofrendo de um mal terrível nessa era. É a era da depressão, é a era do transtorno mental, é a era da incerteza, é a era que as pessoas são inconstantes. E Deus não quer. Deus quer que você mude hoje. Deus quer que você seja perseverante. Deus quer que você tenha convicção. Deus quer que você acredite na sua palavra. Deus quer que você fique atrás dele. Deus quer que você o ama a ponto de dar o mais importante que você tem. Não é sua casa, não é nada de dinheiro, é a sua vida. Aleluia. É isso que ele quer. Ele não quer 30%. Tem muita gente que entrega 40%, 50%, 70%. Deus quer 100%. Ele quer ser o seu absoluto. Amém? Ele quer ser o seu absoluto. Ele quer que você tenha Ele como a palavra final. Ele quer mais. Ele quer ser na sua vida soberano. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas palavras têm que entrar em você. Se ela entra em você, ela te move. Não existe ninguém que a palavra de Deus entra nele, que ele é o mesmo. Não. O grande sinal
que a palavra entrou, é mudança de vida, é mudança de vida, é novas atitudes, é novos planos, é uma visão diferente. É a causa. Por isso eu me ponho de joelho principal, por essa causa. Eu quero ver esse povo mudado, eu quero ver esse povo alegre, eu quero ver esse povo perseverante, eu quero ver esse povo convicto, eu quero ver esse povo cheio de estímulo. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo pregou e continuou pregando. Ele não parava por nenhum motivo. Ele disse: nada me detém, nada me detém. Então Deus quer que você tome a decisão que o nosso apóstolo Paulo tomou, que nada cruza o seu caminho, nada cruza o seu caminho. Você passa por cima de tudo, e você tem um objetivo, e você vai conseguir, porque você crê naquele que está na frente. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos aqui nessa noite para ser abençoado, para ser curado, para ser mudado, para ser glória a Deus, para estar na plenitude do Espírito, para aceitar a palavra do jeito que ela é. Porque está escrito: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Qual será o fim? Disse Pedro. Pedro disse isso em 1 Pedro 4,17. Qual será o fim daqueles que não têm Cristo, que não têm esperança? Sabe por que você está aqui? Porque você tem fé, e a fé traz esperança. Aleluia. Você tem esperança viva. Não deixe essa esperança morrer. Lá no grande templo, na tenda, o fogo não podia apagar. Não podia apagar. Mas não era qualquer fogo, era o fogo do céu. Não era qualquer mensagem, era a Bíblia Sagrada, é esse livro. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, que está aqui, uma parte dela, tem feito uma escolha. Deus quer que você tome uma atitude por sua própria conta. Sim, é uma decisão sua. Você lembra daquela moça que foi casada com Isaac? Você lembra? Qual foi a pergunta que Eliezer perguntou para ela? Você vai ou não vai? Eu estou com pressa. Eu tenho que ouvir de você uma decisão. Deus quer que você tome decisão. Decisão de ser igual Rebeca, de ser igual Cora, de ser igual Miriam, de ser igual Rainha Esther, de ser igual Priscila, e tantas. Deus quer que você, olha, seja igual Timóteo, seja igual Silvano, seja igual Paulo, seja igual o profeta. Você acha que não é possível? Ou você acha que é só para aqueles dias? Está escrito em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele também é a mesma. Vamos crer. Aqui não tem nenhum homem grande, só existe uma pessoa grande, é Jesus Cristo. E aí você,
Você está dizendo, mas eu não sou nada, ninguém aqui é nada. Ele é, aleluia, Ele é. E quando a gente se humilha perante Ele, Ele vem. Ele vem. O que é humilhar, pastor? Humilhar é aceitar a Bíblia como ela é não discutir com o que está escrito. Mas eu não entendo, não interessa você crer, mesmo sem entender. Jesus Cristo, Paulo se colocou de joelho para orar por nós, para orar por todos os gentios na face da terra, que ia aceitar Jesus como absoluto. Agora, note bem, essa oração que ele fez, ele orou para os Tessalônicos. Ele disse que os irmãos de Bereia era mais nobre do que os Tessalônicos, mas ele orou pelos Tessalônicos e disse: olha, porque tinha alguém pregando lá em Tessalônica, nos Tessalônicos, na cidade de Tessalônica, que Jesus Cristo já tinha voltado. Ele disse: não é verdade, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo não somente orava, mas também ensinava, mas também falava a palavra. Glória a Deus. Então, igreja, nós precisamos de uma bênção muito grande. Deus não revela o que Ele tem de melhor para você. Não. Pastor, mas peraí, não. Os discípulos um dia disseram: escuta, qual será a época da tua vida? Qual sinal haverá quando tu estabelecer o rei para Israel? Jesus olhou para eles e disse: não nos compete saber o tempo, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Fique aí em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Glória a Deus. Jerusalém quer dizer cidade de paz. Quantas pessoas estão sem paz? Estão angustiadas, estão aflitas, estão nervosas, estão tensas. Tantos problemas, é verdade? São tantos problemas. Calma, Ele vai chegar, aleluia, e vai trazer a paz, a alegria, o regozijo, aleluia. Então, ele disse: momento, calma aí, não é assim. Vai haver manifestações, vai haver sinais. Irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos judeus. Está na hora de orar por Jerusalém. Está na hora de orar pelos nossos irmãos judeus, porque a grande tribulação propriamente dita é para eles e para outras pessoas. Mas vamos clamar, porque está escrito aqui em Apocalipse capítulo 10, verso 7: e nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus. Deus tem um segredo que anjo não sabe, apóstolo não sabe, profeta não sabe, ninguém não sei e ninguém sabe. Mas esse segredo vai ser o dia revelado a você. Glória a Deus, glória a Deus. Nos dias da voz do sétimo ano, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O que é que está em segredo? O que é que está escondido, que nem o filho sabe, ninguém sabe, só o pai sabe? É só você ler Apocalipse capítulo 10, é só você ler Apocalipse capítulo 11, é só você examinar, ali você vai ver. É sim. É só você ler Mateus capítulo 24, versículo 21, é só você ler Mateus capítulo 24, versículo 36, daquele dia e hora, ninguém sabe,
Ninguém sabe. Então pode ser hoje. Você está esperando resolver algum problema? Esquece desse problema. Por favor, esquece. Esquece todo o problema. Tenha paz. Pode ser hoje. Pode ser. Porque ele diz daquele dia e hora. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, não interessa. Paulo disse no capítulo 4, versículo 10, Gálatas: guardai dia. Por que Paulo guardar dia? Eu não sei o dia, Paulo não sabia o dia, aleluia, glória a Deus. Senão ele seria um falso profeta. Quem profetizar o dia é falso profeta. Então guardai dias. O que mais? Guardai meses. O que mais, Paulo? Guardai tempos. O que mais? Guardai anos. Então, em todo o tempo da sua vida, você é a mesma pessoa. Você é a mesma. Aleluia. Porque você está guardando. Você não sabe o dia, nem a hora, nem o ano, nem o mês. Não adianta alguém dizer isso pouco. Não. Nós sabemos que está muito próximo, porque a figueira já brotou. Porque a figueira já brotou. Glória a Deus. E nós estamos de olho, observando os acontecimentos. Então, guardai. Olha bem, por causa disso, me ponho no joelho. Você se põe no joelho? Você tem se colocado de joelho por causa dos problemas, por causa das doenças, por causa do mal que está na terra, porque a terra está sob maldição desde a época de Adão. Maldita é a terra por causa de ti. Você tem se colocado de joelho. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você está na sombra do Onipotente. Glória a Deus. Por causa disso, por causa da palavra, eu me ponho de joelho para que a palavra abunde na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Para que quando as pessoas olhar para você, não te vejam, mas veja a palavra. Aleluia. Glória a Deus. A sua conduta, a sua postura é diferente. Por quê? Porque Deus entrou na sua vida. Deus, quando entra na vida da pessoa, ele torna humilde. Muitas pessoas confundem humildade com mansidão. Tem pessoa que é mansa, mas não é humilde. É mansa. Mas a humildade é quando a pessoa dá conta de voltar atrás. Ele já caminhou muitos quilômetros nessa estrada, muitos milhares de quilômetros. Aí ele descobre que está errado. Aí ele volta. Humildade é dar conta de voltar atrás. Humildade é retratar. Humildade é um reencontro com Deus. É um recomeço. Glória a Deus. Então, por isso, Paulo orava para todos. Ele estava orando para a igreja maior que tinha, a igreja de Éfeso, a igreja que, olha bem, a igreja maior, a igreja que ele ajudou a estabelecer, a igreja que João pastoreou, a igreja que Timóteo pastoreou, mas era a igreja que perdeu o primeiro amor. Irmão, quando perde o primeiro amor, quando aquilo não vale mais para você, vamos trazer para o natural? Vamos trazer para o natural? Vamos ver um casal que se amava tanto e agora perdeu o primeiro amor. Agora, aquela vida que tinha anos não existe mais. Perdeu.
não se ama mais, não tem mais valor. Aí o Espírito Santo vem através de João e fala: lembra onde caíste, volta e recomeça. E recomeça, é isso. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Ele está dizendo para nós que um recomeço não é conhecer a teoria, a Bíblia na teoria, não, é ter experiência com Deus. Você tem história para contar? Você tem história do Senhor Jesus para contar? É claro, se o Espírito Santo está em você, você tem história para contar. Não há ninguém nessa terra que anda com Deus que não tem história para contar. Não, história maravilhosa, histórias ótimas, história que traz alegria, regozijo, prazer. Então, nós estamos vivendo agora nesse caminho, um caminho estreito e difícil, um caminho apertado, um caminho muito difícil. E não foi alguém que te colocou nesse caminho, foi você que tomou a decisão de andar nesse caminho por tua própria conta. Você não está aqui como um ovo sem casca, que qualquer coisa te balança e te faz pisar e ir embora. Não! Você está seguro, você tem convicção, você tem certeza. Glória a Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus, a igreja está esperando uma coisa acontecer. Não há sentido da igreja existir sem ela ter convicção que ela receberá algo sobrenatural, algo que é um mistério, algo que a mente humana não consegue entender, a mente humana não consegue ver. Não, você vê a sombra, mas se você está vendo a sombra, você não olha para o chão e vê a sombra do elefante e levanta a cabeça e vê uma girafa. Não, se você levantar a cabeça, você vai ver o elefante. Então, Paulo disse, a sombra das coisas futuras. Nós estamos vendo a sombra. Aqui nós estamos falando em parte, como disse Paulo, em parte cremos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Então, igreja, estamos agora parados. Parados aonde? Parados na brecha. Glória a Deus. Eu me coloco de joelho para nunca perder o ânimo. Quantas pessoas não sentem mais nada, mas eu quero te dizer, não perturbe, não perturbe. É hora de viver pela fé. É hora de viver pela fé. E viver pela fé não é emoção, não é eu sentir. Eu sinto vontade na igreja, com vontade, eu sou com vocês vontade, eu vou à igreja, eu vou ouvir Deus. Eu vou orar com vontade, sem vontade. Eu vou ler a Bíblia com vontade, sem vontade. Eu vou visitar um irmão, uma irmã, com vontade, sem vontade, porque a fé em mim é a fé. A fé de Jesus Cristo não depende de eu sentir vontade. Não, porque o diabo rouba, ele tira de você o sentimento. Ele tira de você o sentimento. Mas eu quero te dizer, Deus está olhando se você crê nessa palavra. E aí, se você crê, você está cometendo. Você não é um tição tirado do fogo. Pronto. Você não é um tição tirado do fogo. Então você está
no meio. Glória a Deus. E aí você vai continuar. Deus não marcou a hora. Olha, Deus poderia dar os 10 mandamentos para Israel na terra do Egito. Não. Deixou eles caminhar, passar pelo mar vermelho, passar por provação, as águas amargas lá, passar pelo deserto, lá no Monte Sinai. Deus falou com Moisés: vem cá, sobe aqui. E ele subiu, e ele ficou 40 dias e 40 noites. A ausência de Moisés, olha bem, preste atenção, a ausência de Moisés por 40 dias fez a maioria do povo cair da terra. Eles foram beber, eles foram prostituir, eles foram fazer o bezerro de ouro, eles foram fazer vaca. 40 dias. Irmãos, eles estavam firmes em Moisés. Você não tem que estar firme em homem nenhum. Você tem que estar firme na palavra. Na palavra. Aleluia. Paulo morreu, mas o ministério de Paulo está vivo. Está vivo. Por isso nós estamos hoje aqui pregando o que Paulo pregou há 2.000 anos atrás. Glória a Deus. Aleluia. Deus deu os 10 mandamentos lá no meio do deserto, lá no lugar árido, lá no lugar seco. Sim, aqui Moisés fala para o povo. Glória a Deus. Foi lá no monte que Deus deu o poder do tabernáculo. Glória a Jesus. Foi lá no monte que Deus entregou para Moisés a poder. E ele disse para Moisés uma palavra muito forte: toma cuidado. O quê? Toma cuidado para fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrei. A igreja tem um modelo. A igreja tem um modelo. E Paulo estava ali pregando e orando pelo povo para que a mesma mensagem pregada em Corinto fosse a mesma pregada em Filipenses, fosse a mesma pregada em Laodiceia, fosse a mesma pregada lá nos Gálatas, na cidade de Gálatas, fosse a mesma. Por quê? Porque o nosso povo, que é o povo de Deus, tem uma doutrina só. Glória a Deus. Tem uma doutrina só. Nós não estamos na Torre de Babel. Não. Aonde Deus desceu e confundiu a língua do povo. Não. Nós estamos aqui na Nova Jerusalém, aonde só tem uma língua. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, igreja, chegou o momento da manifestação dos filhos de Deus. Olha bem, presta atenção. Chegou o momento da manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus é diferente. Cabrito não produz lã. Ele pode lutar por tudo que ele tem, ele dá conta de produzir lã. Não. O gado não dá conta de berrar. Não dá conta. Então nós estamos aqui agora. Nós somos filhos de um pai e nós herdamos. Quero concluir. Nós herdamos a natureza do nosso pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo essas coisas para que o povo que cria na palavra tivesse a mesma natureza, a natureza do nosso Pai, a natureza de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus orou no capítulo 17 de João: Pai, assim como eu e ti somos um, eu quero que eles também sejam
fazendeiro lá em Chicago, andando pela sua fazenda, pelas montanhas, achou um ovo bem grande, era um ovo grande, e ele disse: que ovo é esse? Então era o ovo de uma águia. Ele levou aquele ovo para casa e tinha uma galinha ali, e a galinha estava deitada em cima de vários ovos dela mesmo. Ele colocou aquele ovo maior lá no mesmo ninho, e o tempo passou, de repente, todos aqueles ovos, os pintinhos, saem dos irmãos. Não é a galinha que pica no ovo para o pintinho sair. Não é. Obrigado. Não é. É o pintinho que pica no ovo para ele sair. Sai do sistema dos homens e fica no sistema de Deus. Nasceu ali os pintinhos, mas nasceu também algo diferente. Algo diferente. Nasceu algo diferente. Apareceu ali algo diferente. E a galinha fazia crac, crac, corria, todos pediam atrás dela, ele ia também. Mas ele ia porque todo mundo ia, não porque ele sentia a voz da galinha. Preste atenção, é a conclusão. Passei de horário. É a conclusão. Então, todos iam, ele ia também. Mas não ia por convicção, ia por emoção. Então, meu irmão, minha irmã, mas o tempo passou. Uma grande águia passou por cima daquela fazenda e piou. E ele: olha aí, essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. Aleluia. Essa voz eu conheço. Aleluia. E o dia que ele piou, ela piou de lá, ele piou de cá, ele piou de lá, ele piou de cá. E ela baixou e pegou aquele pequeno águia e voou para as montanhas. Porque foi a mesma natureza. Que Deus nos abençoe. Que a natureza divina fique em nós. Fique em nós e nunca saia. Glória a Deus. Porque um dia desse, a grande águia vai vir por aqui, vai baixar e vai levar todos que têm a mesma natureza. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. E os irmãos nos desculpem, os meus óculos não estão tão bons para ver o relógio lá na frente. Meus irmãos, o tempo já estourou, mas nós eu vou estar na porta, vou ministrar desse apostólico, agora a pastora escritor, e eu vou estar na porta. Se alguém quiser receber o som, nós não vamos deixar de fazer. Vamos estar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, às vezes as pessoas falam: por que 7 quinta-feiras? Por que 7?